Tá começando agora mais um Desvio de Retina. Sempre aqui ao meu lado, meu grande irmão, João Dente. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse podcast. E hoje estamos aqui com ele, mais um convidado especial, Caio Queiroz. E aí, Caio, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite também. E obrigado aí pela oportunidade. Imagina, que é isso. E antes da gente dar continuidade aí na conversa, João, solta aquele recadinho aí importante. Recadinho importante. Primeiro de tudo, se você gosta do nosso podcast, se você admira o nosso trabalho, quer que a gente continue fazendo isso daqui cada vez maior, melhor, que dure mais, tem o Apoia-se, tá aqui se você estiver ouvindo no podcast, no Spotify, tem no Spotify, se você estiver no YouTube, tem no YouTube também. Então, tudo liberado para você clicar lá, doar quanto você quiser, não tem problema. A gente está com um planejamento bem interessante para trazer brindes para vocês, cada vez a gente vai melhorando mais a estrutura, né? Mas o importante é que continue esse papo com liberdade e tudo mais. Se você também é uma empresa, um empresário, um empreendedor, e gostaria de colocar a sua marca, anunciar que a gente use uma bandana com a sua marca, que a gente coloque aqui atrás, coloque os símbolos aqui no nosso podcast, nós também estamos aceitando, desde que você também entenda que nós temos o nosso modo de fazer as coisas. Então, assim, se você gosta do jeito que a gente fala, se tem tudo a ver com a sua empresa também, a gente está aceitando doações. E lembrando, se você gostar desse podcast, ou se você também não gostar, compartilha que a gente é bom do mesmo jeito. Então, assim, compartilha, curte, mostra para os amigos e é isso. E por favor, se inscrevam no nosso canal no YouTube, deem essa força pra gente aí que é muito importante pra gente que tá começando. É isso, valeu, João. E aí, Caio, como é que estamos? Tudo tranquilo, graças a Deus. Apesar dessa fase difícil que estamos enfrentando, né, de pandemia, tudo. Mais um sinal aí de descontrole ambiental, mas vamos que vamos. Fase de readaptação e reavaliação de tudo que a gente vem fazendo até hoje. A gente tá dando sorte que você tá no lugar com sinal de internet, né? Que geralmente você tá em lugares que não tem muito sinal de nada, né? Tenho ficado bastante isolado, né? No meio do mato. Também para ficar um pouco sossegado e se proteger dessa loucura toda que a gente está vivendo. É isso. Pô, não tem lugar melhor do que no meio do mato pra se proteger de uma ameaça dessa, né, Caio? Exatamente. Pouca gente em contato direto com a natureza. É isso. E, ô Caio, você trabalha com sustentabilidade, não é isso? Exatamente. Eu estou há 23 anos nesse mercado, né, socioambiental, focado mais na parte de resíduos, né? Uhum. Então, montei inicialmente uma empresa de coleta seletiva, desenvolvi um dos primeiros projetos, né, programas de coleta seletiva municipal aqui na cidade de São Paulo, isso em 2000, 2001. Chegamos até 160 funcionários, 14 caminhões, mandando para reciclagem mais de 2.500 toneladas mês. Então, essa foi a grande escola, né? Foi a primeira empresa que eu montei, que foi a Reclicagem, né? Que era reciclagem com clique no mouse. E essa foi minha grande escola, e a partir disso desenvolver diversas empresas sempre focadas aí na parte de resíduos. Que massa, Caio. Atualmente, assim, você cuida de quantas empresas? E todas são relacionadas a isso? Você ainda trabalha com essa Reciclique, né? Reclicagem. Reclicagem. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei a gente vendeu grande parte da operação, né, da reclicagem, fui ficando mais com a parte da gestão, a marca ainda é minha, e alguns programas que a gente tinha desenvolvido pela reclicagem, né, com foco em eventos, empreendimento imobiliário e empresas. Eu continuo tocando esses programas, mas a estrutura da empresa a gente acabou vendendo, né, toda a operação. E hoje eu estou lançando uma empresa nova, com vários produtos e programas que eu desenvolvi ao longo desses 23 anos debaixo desse guarda-chuva. Então, eu fui muito mais, nesse mercado, eu fui muito mais aprendendo as coisas na raça, né, desenvolvendo ideias, criando e aprendendo na prática, do que realmente fazendo cursos, estudando e depois disso implementando, né?
Uhum. Então, hoje eu peguei os principais produtos e programas que eu desenvolvi nesses 20 e poucos anos e debaixo desse guarda-chuva dessa empresa que chama Aguama, que é uma agência de gestão e marketing ambiental. Tem a ver com créditos de carbono, por exemplo? Vocês falam sobre isso também? Você tem algum braço relacionado a isso? Que eu tenho ouvido falar muito sobre isso, né? Até se você Isso. souber explicar melhor sobre o tema. Esse assunto está voltando aí a ser bastante falado, né? Porque no passado teve o Acordo de Paris, uma série de acordos internacionais onde os países, inclusive Estados Unidos, tinham ratificado também, tinham entrado, mas acabou caindo um pouco em descrédito. Os Estados Unidos acabaram saindo, né, desse acordo. E aí com isso enfraqueceu, então a questão de créditos deu uma bela de uma caída. Mas agora com esse assunto voltando, né, a tomar força, né, inclusive os Estados Unidos voltou a assinar o Acordo de Paris e tal, então está voltando com força total. Esse assunto é mais ou menos o seguinte, né, por exemplo, você tem empresas, né, no mundo inteiro emitindo, né, promovendo emissões aí de carbono, de metano e tudo mais. E aí eles fizeram na época era o protocolo de Kyoto, né, que colocava métricas para todos os países para que eles reduzissem essas emissões, né? Então, por exemplo, você tinha uma indústria que emitia aí, enfim, X mil toneladas mês de metano ou de carbono. Então, ela tinha que investir em tecnologias, em filtros em suas chaminés, ou, enfim, trocar a matriz energética, por exemplo, dos veículos para elétrica e tudo mais, enfim. Tinham que fazer toda uma série de investimentos ambientais para reduzir essas emissões, né? E aí, quando ela faz esse investimento, essa porcentagem da redução que ela promove, isso, ela faz todo um cadastro, né, em órgãos internacionais e tudo mais, e essa porcentagem que ela reduzia, isso gerava um crédito de carbono para essa empresa. Uhum. E ela disponibilizava isso no mercado, né, fazia todos esses registros, e outras empresas poderiam comprar esses créditos dessa empresa, né? Então, isso começou a gerar esse mercado de créditos, que é bem inteligente, e porque começa a colocar dinheiro nesse sistema, né, para que as empresas possam investir em melhorar o desempenho ambiental delas. Uhum. E cria-se como se fosse uma bolsa, né, de valores aí no mercado tal, para que empresas que até então não conseguiam reduzir tanto as suas emissões, elas podiam comprar das empresas que conseguiam fazer essas reduções, né? Uhum. E agora esse mercado está voltando com força total, graças a Deus, e por causa desse protocolo, principalmente agora o de Paris e tudo mais, que grandes países voltaram a assinar. Então, ainda é incipiente, né, perto do que poderia estar, né, se tivesse continuado o que começou lá atrás, mas é um mercado que vai tomar um corpo bem grande aí daqui para frente. Uhum. Eu trabalhei um tempo com fusões e aquisições, essas coisas, e a gente ouviu falar muito sobre a criação de fundos, né, internacionais que vão investir em empresas somente sustentáveis a partir de agora, daqui a 5 anos, né? Tanto que a gente vê uma mudança muito grande, principalmente na questão automobilística, né? Carros elétricos, muitos lugares da Europa não vão mais aceitar a fabricação de carros a diesel, né? A gente vê um movimento no mercado relacionado à sustentabilidade, porque estamos recebendo há muitos anos já que tem um pessoal que acelera moto aqui do lado de casa. É incrível, eles adoram, não sei porquê, mas eles adoram. É sempre na hora que você tá gravando, né? Exato, eles gostam com disso. eles, Mais né? ou menos essa hora eles fazem racha, que é muito legal. Enfim. E não é moto elétrica, eu tenho certeza, tá gastando, tá acabando com o meio ambiente ainda. Tá emitindo carbono aí do lado de fora. Falando nisso, eu vi um Tesla, gente, coisa mais linda do mundo, né? Elétrico, não fazia barulho nenhum. Eu acho que é uma SUV deles, ele só andando assim, nossa, lindo. E a gente vê muito sobre esses fundos, né? E esses fundos só vão investir mesmo em empresas que estão dentro dessas diretrizes, né?
que a gente está esperando agora para o novo mundo, né? Exatamente. Porque na verdade, sim, o que eles entenderam, perceberam, né? Eles perceberam que, assim, empresas que agora tem essa sigla, né, do ESG, Environmental, Social and Governability, eles entenderam que empresas que são mais sustentáveis e seguem todas essas diretrizes, elas são muito mais seguras para investimento, né? Porque no passado, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com isso, você chegava, por exemplo, as empresas só estavam focadas em rentabilidade, lucrar, lucrar, lucrar. Então, por exemplo, a indústria papeleira, por exemplo, que faz um desmatamento grande, né, para poder produzir o papel, até então elas não tinham um manejo sustentável das suas florestas. Então elas iam desmatando tudo, né? E elas usavam também muita água no processo produtivo. Então, assim, elas tiravam a água limpa dos rios, passavam pelas fábricas e depois descartavam a água poluída. Então, isso ia gerando todo um passivo ambiental criado pela indústria. Então, na hora que você ia fazer uma valuation dessa indústria, você não fazia uma avaliação só, realmente ela lucra muito, está vendendo muito bem e tal. Eles viram que ela estava criando um passivo ambiental que até então estava muito maior até do que o valor financeiro da empresa, né? Então, eles começaram a entender isso, que realmente empresas que não fossem sustentáveis iam acabar saindo do mercado, iam à falência e tudo mais, porque só o que elas teriam que gastar para corrigir esse passivo todo que elas causaram nos rios, nas florestas e nas cidades como um todo, enfim, elas tinham um prejuízo muito grande e acabava quebrando a empresa. Então, hoje em dia, essa questão, né, você tem o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa, então as empresas que estão listadas lá acabam sendo mais seguras e as suas ações valem mais. Então a gente entrou num caminho sem volta e agora, até que enfim, o mercado financeiro mesmo levantou essa bandeira, né? E estão criando diversos É fundos. quem manda, né? Vamos falar, né? Exatamente. Os que mandam falaram assim, viu, gente, vamos parar, né? Exatamente. E aí, nesses fundos socioambientais, eles avaliam as empresas e acabam pondo grana só em empresas que têm essa adequação, esse comportamento responsável. Isso é ótimo, né? E aí incentiva, inclusive, as que não têm tanto a ir por esse caminho, que é um caminho sem volta. Uhum. Você acha que no Brasil, na sua opinião, Caio, o que falta mais aqui é fiscalização nesse quesito ou são leis mais duras, você acha, aqui dentro do nosso país? Então, na verdade, assim, a legislação brasileira é muito boa, né? Ela tem base na legislação europeia tal, e que, enfim, né, os impactos ambientais na Europa já começaram, enfim, lá atrás, né? Porque lá que Eles começou a Revolução estão Industrial e tudo desmatando há mais. muito tempo já lá, né? Isso. Então, assim, são leis mais antigas e mais rigorosas, né? Então, a gente tem base nisso. Então, assim, a legislação brasileira é muito boa, muito completa. O que falta é fiscalização, né? E vontade política mesmo, né? Dos nossos políticos para realmente quererem adotar, né, esse comportamento. E com isso as empresas acabavam empurrando essas coisas com a barriga, porque falaram, não vou investir nisso agora, isso é um custo, né? Tipo, que a gente não provisionou esse ano e tal, então vão empurrando com a barriga até não poder mais. Só que agora já chegamos no momento que não dá mais para fazer isso, e as empresas já entenderam que isso não é um custo, isso é um investimento importantíssimo para elas sobreviverem no mercado, né? Então, Exatamente. você tem exemplos como uma Natura, que já começaram lá atrás isso, né? Foram precursoras aqui no Brasil, e estão hoje nadando de braçada e, enfim, e abriram uma porteira positiva para que várias empresas seguissem e estão se beneficiando bastante com essa questão. Pô, isso é ótimo, né, cara, que as empresas façam isso, né? Que elas se movimentem para que o meio ambiente seja cada dia mais preservado. Exato. Só que eu acho que tem que ter um movimento do povo também, você não acha, Caio? Porque, assim, o que eu vejo, a galera não tá nem aí. Vai na praia, leva lixo, deixa lixo na praia, vai em qualquer lugar, deixa lixo no lugar que tiver. Aí você vê, inclusive, eu tava vendo esses tempos atrás, eu não lembro se foi no ano passado, que teve acho que uma corrida, alguma coisa assim, e depois do evento da corrida tava todo aquele lixo de água, de carb up, de não sei o que, tudo no chão, do lado da É, praia, assim, acho que foi no Rio de Janeiro, inclusive.
Então acho que tem que ter essa conscientização e educação do próprio povo também, né? Pra gente preservar cada vez mais o que é nosso, Ah, né? Onde a gente vive. com certeza. Já assim, já mudou bastante, né? Nesses 20 e tantos anos que eu estou no mercado, assim, a conscientização já melhorou, tem muita gente nessa linha, porque assim, nas escolas estão trabalhando isso, em faculdades e tudo mais, então, assim, já tem muito mais gente sensibilizada ou conscientizada do que tinha antes. Mas é óbvio que, infelizmente, ainda tem muita gente que está completamente desconectada do planeta e da vida, e que não Uhum. entenderam ainda que, né, que ela jogando um lixo, enfim, ela não se preocupa com ela mesma, né, no Uhum. ambiente, praticamente. Então, ela não entendeu que isso prejudica não só ela, mas todo o entorno, né, vai prejudicando as pessoas, o meio ambiente e a qualidade de vida dela. Mas é por isso que, enfim, precisa fazer cada vez mais campanhas de sensibilização e conscientização, isso não pode parar nunca, e aí aplicar multa, enfim, fazer uma série de coisas para ir cercando, para que realmente todo mundo caminhe aí para a mesma direção, né? Sim. Eu queria até voltar em um ponto que você falou sobre lixo, né? Lixo é uma coisa que, cara, me preocupa muito, porque eu vejo a quantidade, pelo menos só aqui no prédio, esses dias eu vejo, cara, e parece que é cada vez mais lixo, lixo, lixo. Cara, onde que a gente vai parar? Tipo assim, Ah, o, o Elon Musk vai ter a maior empresa de lixo, jogado lixo no espaço do universo, do mundo, né? Tipo assim, o que que porque assim, eu não vejo, sei lá, eu acho que até você pode falar um pouco mais do que nós. Eu vejo, por exemplo, eu sou de Campinas. Não sei se você já ouviu ah, falar dessa história aqui em Campinas, que teve o Toninho. O Toninho foi um ex-prefeito aqui de Campinas que foi morto por causa de uma máfia dos lixões aqui na região, né? Então eu não sei se ainda existe isso, tipo assim, é um mercado, porque para mim parece tudo muito obscuro, sabe? Você vê um monte de gente que fala, descobre lixão, que a galera tá jogando lixo, um monte de lixo no lugar que não poderia ser, né? Como que você vê os nossos próximos anos aí em relação ao lixo? tá. Na verdade, assim, isso mudou bastante, né? Porque antes as empresas de lixo, de resíduos, lá estavam na mão de pessoas que muito simples e que começaram meio que do nada, assim, sabe? Pessoas até sem estudo, tal, que começaram com um caminhãozinho velho caindo aos pedaços, coletando, enfim, em empresa, em bairro, essa história toda, e cobravam por isso e não dava a destinação correta, iam jogando em lixões, em qualquer lugar, né? Que várias empresas cresceram muito fazendo isso, porque elas só pegavam o dinheiro e não investiam na destinação, iam jogando em qualquer lugar. Mas aí de uns tempos para cá isso foi sendo, né, eles foram profissionalizando, né, a fiscalização começou a cair em cima e tudo mais, então assim, o espaço para acontecer esse tipo de corrupção, de coisa negativa, diminuiu bastante. Ainda existe, claro, mas está muito mais restrito, né? E até porque a população está mais esperta, denuncia agora com redes sociais, celular, tirar foto e tal, então fica mais fácil de fiscalizar e denunciar, né? É, em relação ao volume de lixo, realmente nós ainda geramos muito lixo, né? O Brasil é um dos que mais geram, tem aquela média de 1 quilo por pessoa, né? Uma média aí geral por dia. Então, nós temos que promover a questão do consumo consciente, né? Então, assim, só consumir realmente o que você vai usar. Aí depois tem o papel das indústrias de diminuir o volume das embalagens. Então, assim, é todo o ciclo, né? Toda uma é um termo que chama análise do ciclo de vida do produto, né? Então, para que assim, para que o produto dure o máximo possível, tenha o mínimo de embalagem possível, a pessoa só consuma realmente o que vai usar, né? Dar uma acalmada nesse consumo desenfreado. Então, assim, tem todo mundo está envolvido nesse ciclo e cada um tem um papel importante para reduzir esse volume exacerbado, né, que a gente está gerando e depois a destinação disso tudo, né? Então, a política dos 3 R's, você reutilizar, você reduzir o consumo, reciclar e por aí vai, né? E como eu disse, nesses 20 e poucos anos, assim, as coisas estão melhorando, foram melhorando muito devagar, mas agora que o mercado financeiro levantou forte essa bandeira e a fiscalização já
também melhorou, enfim, tá muito se fala nesse assunto, então a aceleração dessas melhorias acaba sendo muito mais rápida, né? E aí, Certo. com novas tecnologias surgindo, biotecnologia e tudo mais, então isso tudo vai se somando para que a gente consiga regenerar, esse problema todo que a gente já causou, dar uma equalizada no planeta para tentar ter uma vida mais equilibrada daqui para frente, né? Você acha que é uma possibilidade real, assim, de, por exemplo, empresas diminuírem a fabricação de plástico ou a gente reduzir o uso de plástico? Então, a pressão tá bem grande, então você pega até o esforço ainda, assim, dizer que assim, o plástico, infelizmente, é uma matéria-prima muito importante na nossa vida, né? A gente não dá para, não tem como substituir, vai. Alguns usos com certeza sim, né? Aquele, né, o plástico de uso único, né, o single use plastic, isso canudo, essas coisas todas que apesar de ser, né, uma parcelazinha muito pequena perto do problema de outras coisas que causam, mas enfim, então a gente tem que ir tirando de circulação algumas coisas que, entre aspas, geram um problema e são inúteis, vai, né? Tem que substituir por outras soluções melhores, né? Aí, por exemplo, as próprias indústrias de embalagem reduziram a quantidade de plástico nas embalagens. Então, você tem hoje garrafas plásticas que se aperta, né, ela parece quase que um papel, né, de tão fino que está. Então, isso já é uma redução importante. Isso reduz custo para a indústria também. Então, assim, é o papel do designer, né, dos designers, dos estudiosos, fazerem grandes estudos no ciclo de vida dos produtos para poder substituir com outras matérias-primas ou reduzir a quantidade e já fazer esse produto também para facilitar a reciclabilidade dele ou a reutilização e por aí vai, né? Então isso é um trabalho constante, né, de melhoria contínua que começou e não pode parar mais, né? Então a gente vai aperfeiçoando tudo, a conscientização, a melhoria na tecnologia dos produtos, né, do design e tudo mais, enfim, uma série de iniciativas e de atitudes que a gente tem que adotar e não parar nunca mais para tentar reequilibrar o planeta que hoje está tudo completamente desequilibrado, né? Pô, tomara que isso aconteça, né, cara? Porque pensar nisso é pensar na gente, pensar no mundo, pensar nas próximas Ah, gerações, né? pois é. Aquela brincadeira que falam que, na verdade, o ser humano é o câncer do planeta, né? A gente não só pensa em consumo, em ganhar dinheiro, a história toda, e está destruindo tudo. Então, aquele momento né, que já passamos desse momento, mas enfim, de parar para refletir nos nossos hábitos, no tipo de produto que a gente consome e tudo mais, né? Porque hoje a gente já está consumindo muito mais matérias-primas né, e coisas do planeta do que a gente pode absorver, né? Do que o planeta Dá aguenta, pra né? voltar? E dá pra, tipo assim, no que eles falam, dá pra voltar ainda? Ou, tipo assim, não dá mais, não vai mais voltar na estaca? Tem coisas que a gente não consegue mais. Tem até essa palavra que estão usando agora, que é a regeneração, né? Você Uhum. regenerar os danos que foram causados. Então, assim, além de você tentar parar com o impacto que você causou, você ajudar por exemplo, a questão do lixo, né? Você ajudar, por exemplo, o Everest, que a gente foi para lá, a gente coletou resíduos que não foi a nossa equipe que descartou, foram outras pessoas. Então, assim, a gente foi com esse propósito de não gerar impacto, não gerar lixo, ajudar a coletar um pouco dos resíduos que estavam no caminho e depois tem que fazer um trabalho de regeneração, né? O desmatamento que foi causado e tudo mais. Então, a gente está nesse ponto de tentar regenerar, recuperar, né, o quanto a gente já destruiu do planeta. Então, assim, por isso que estão surgindo novas tecnologias, então acreditam muito na biotecnologia para regenerar o planeta. Então, assim, eu acredito que com essas tecnologias e com conscientização é possível dar uma reequilibrada assim. Isso vai levar algum tempo, mas nada é impossível e a gente tem que continuar sempre otimista nessa questão.
né? Com certeza. Eu tava reassistindo Matrix, a trilogia de novo, aí tem uma conversa do Agente Smith com o Morfeu, né? Ele tá falando que ele não queria mais estar ali, que ele queria ir embora, que ele odiava os seres humanos. Ele falou que ele estudou, né, os seres humanos, daí ele fala assim que os seres humanos são os únicos animais que não conseguem viver em harmonia com a natureza. Que eles chegam, sugam tudo que ela tem e trocam de lugar. Exatamente. Essa frase é icônica, ficou na minha cabeça. Você falou, eu lembrei na hora, assim. Não, Matrix é sensacional, né? O que eles falam de coisa inteligente que a gente está absorvendo tudo agora, né? É um filme de 99. Sim. E realmente é isso, né? As máquinas, as tecnologias sendo desenvolvidas para consertar os erros que a humanidade vem causando, né? Exatamente. E aí, mas ele brinca com essa história, tá? Mas aí depois a gente pode até perder o controle e as máquinas assumirem tudo aí, mas E velho que sim, não vai ter jeito não. Tchau, vai embora. Chega, já deram o trabalho, já fizeram burrada demais, então deixa que a gente assume daqui pra frente. A gente tem um podcast que a gente falou sobre isso, hein, galera? Volta aí, podcast número 4, a gente tava com amigos nossos falando sobre computação e a gente falou sobre isso. Que legal. Então, espero que a gente consiga tomar consciência antes de virar o Matrix, né? Pois é. Tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas não deixar que ela acabe com a gente aí. Com certeza. Exatamente. Ô Caio, aproveitando esse gancho que você falou do Everest, conta um pouquinho pra gente, você subiu o Everest? Então, na verdade, eu fui pro acampamento base, né? Ah, tá. Eu fui para 3 cumes, né? O Kalapataro, o Nagarjuna e... Bom, deu branco aqui. Enfim, subi 3 cumes de 5. Não, fica tranquilo, isso aí. O nome não precisa lembrar exatamente, mas você não foi até o topo. Não, a gente fez esses 3 cumes de 5.600 mais ou menos, e aí fomos até o acampamento base, né? Uhum. E a ideia dessa expedição que a gente fez, que chama Everest Sustentável, foi um super case de sucesso que a gente montou, eu e a Mariana Brito, né, minha sócia nesse projeto. E a ideia era mostrar que era possível fazer uma viagem com o mínimo de impacto ambiental possível, né? Então, promovendo o turismo sustentável no mundo, promovendo o ecoturismo também, né? Porque é uma viagem que você está em contato 100% com a natureza, fazendo um trekking, né? Então promovendo aí um ecoturismo. E então, assim, a gente usou diversas tecnologias de geração de energia solar, para tratamento de água, ecobag para levar o nosso resíduo, para coletar também o que a gente via no caminho. Então, assim, a gente foi adotando uma série de tecnologias e iniciativas para fazer com que a viagem da nossa equipe tivesse impacto zero e até regenerativo, porque como a gente ajudou a tirar resíduo da montanha, isso é uma atitude para ajudar essa regeneração, vai? Uhum. E aí, com isso, enfim, a gente filmou, né, gravou um documentário sobre essa viagem. Você fez o que todo mundo queria fazer, trabalhou pro canal off. Exatamente. Isso foi muito legal, foi um golaço isso, porque assim, a gente criou um projeto que ficou super bacana e não estava nada garantido que o off ia veicular. Mas aí quando a gente entregou o resultado, os caras piraram e usaram o nosso documentário, lançaram ele no Dia Mundial do Meio Ambiente. Que legal, né? Olha que massa. Então, assim, a gente ficou muito feliz com isso e eles fizeram uma vinheta sobre sustentabilidade no canal, que fica rolando o dia inteiro, com imagens do nosso documentário, né? Então, isso foi muito bacana. E aí, assim, tudo que a gente o legado ambiental que a gente deixou desse projeto, fora, né, a disseminação da sustentabilidade, né, nas redes sociais e no próprio canal off, televisão e tudo mais, promovendo essa atitude responsável que a gente criou. Depois a gente fez uma ação social vendendo as fotos que a gente tirou lá, e a renda foi 100% doada para um projeto social lá do Nepal, que cuida de crianças órfãs que perderam os pais, que são Sherpas que morreram indo para o Everest e tudo mais. A gente recentemente, semana passada, a gente lançou o Guia de Comportamento Responsável na Montanha,
né? Então, foi um guia com toda a experiência que a gente teve lá, de como você se comportar, né, numa viagem como essas, e a gente distribuiu isso gratuitamente, né, em redes sociais, na Embaixada do Nepal, com as agências que exploram, né, a região e tal. Então, assim, foi um projeto que foi reverberando muito positivamente, e o pacote inteiro que a gente conseguiu entregar trouxe aí muito benefício ambiental, principalmente para a região, e para sensibilizar as pessoas que praticam, né, o ecoturismo, não só lá, mas no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu Então fiquei foi sabendo que lá eles estavam com alguns problemas, né? Do ecoturismo, né? Porque tava com muita sujeira, né? Eles pensaram até uma época em fechar por um tempo ali o Everest, não foi uma coisa assim? você tem assim, é um problema que está rolando no mundo inteiro, né? Até esse detalhe que o Vitor falou na praia do Rio de Janeiro, todo lugar está com impacto ambiental por falta de conscientização das pessoas, né? De educação ambiental das pessoas. E não é diferente lá no caso do Everest, o que estava acontecendo, né? Eles têm para você fazer esse trekking, tem uma quantidade, né, de trackers que eles deixam ir durante o ano. Você paga uma taxa ambiental, tem todo um controle. Só que só que todo ano o que acontece? É uma viagem que é muito cara. E você tem que investir uma grana, inclusive, para não deixar os seus resíduos para trás. Contratar sherpas para carregarem, ou se você não tiver esse recurso, você carregar e ajudar a não deixar o lixo que você está gerando para trás, né? E essa falta de educação ambiental foi fazendo com que fosse acumulando cada vez mais lixo durante a trilha inteira. E quando você vai realmente para o cume do Everest, você leva cilindros de oxigênio, né, os resíduos maiores até do que só o trekking, e eles vão deixando para trás, e é muito difícil você retirar esses resíduos da montanha, né? Então iam ficando tudo para trás, tal. E aí o exército anualmente faziam ações de clean-up day para poder limpar isso aí e trazer de volta. E eles estavam tirando quase que 18 toneladas a cada ação dessas que eles faziam da trilha do Everest, né? Então, assim, é um absurdo. Então, o que você tem que fazer é conscientizar as pessoas para elas não levarem, não deixarem esses resíduos para trás. Só que, óbvio, tem um mínimo de resíduo que você tem que levar, por exemplo, cilindro de oxigênio, não dá para você não levar. Mas aí você tem que trazer de volta, não tem jeito. E tem que começar a multar as pessoas que deixam para trás, né? Então, esse ano que a gente foi, em 2019, tem uma ONG que é a Sagarmatha Next, montou um projeto chamado Carry Me Back, que eles incentivam os trekkers, né? Quando você está voltando da trilha do Everest para o aeroporto de Lukla, eles pedem que voluntariamente eles fazem a coleta de resíduos, trituram, colocam numas eco bags e pedem que você traga no mínimo 3 eco bags dessa, vá andando até levar para o aeroporto. Porque lá não entra caminhão, não entra carro, não entra nada. Então o único jeito de escoar os resíduos é ou os trekkers ajudando, ou em burros, ou os iaques, né, que são aqueles búfalos, tipo um búfalo. Só que é caro, né, para pôr aquilo no resíduo nesses animais. Então, assim, se todo o tracker ajudar, a gente consegue resolver o problema rapidamente, né? Então, E tem os meios, você falou da galera que mora lá, né? Os nativos, né? A galera que Sherpas, sobe e desce todas as vezes lá, né? ah, O negócio eu fiquei sabendo que o negócio é até meio louco, né? Porque os caras sabem tudo da montanha, né? Tipo assim, eles falam quando pode subir, quando não pode subir, né? exatamente. Tem as janelas, né? 2 janelas por ano, que a condição do tempo está melhor. E, enfim, só que a natureza às vezes é imprevisível, né? E eles têm como eles moram lá já anos e anos, eles têm uma percepção, uma sensibilidade maior, né? Mas é muito interessante porque assim, a gente passou por comunidades, uma comunidade que a gente foi lá que tinham 300 Sherpas, uma família que morava lá. E desses 300, mais da metade já tinha subido pelo menos uma vez o Everest. E tinham Sherpas lá que já tinham subido mais de 30 vezes Cacete. o Everest. Caraca!
Então, assim, e aquele negócio, você tá todo equipado com bota, E o com cara tá sem nada. casaco, sei o que, o cara tá de chinelo, calça jeans e camiseta subindo, né? Nossa. E dando Imagina, uma muito surra e louco. você carregando 3 Ah, mochilas ainda. imagina. Você, e aí, você quer descer? Quer dar uma descansada? O Eu cara- te Os espero. caras são os monstros, mano. O Impressionante. cara passa de regata e chinelo, assim, subindo, Ah. e a galera toda encapotada, cara. Ah, Não, e deve ser magro ainda os caras, né? Ali naquela São. região, né? Os caras são tudo magro, né? pois é. Não, e você cruza, porque assim, são eles ganham dinheiro como? Com turismo, né? Então, assim, Uhum. pra eles carregam nossas malas, as malas maiores, e carregam os mantimentos. Por exemplo, tá tendo uma reforma num lodge, você vê o cara carregando um fogão industrial nas costas, uma porta. Não, é impressionante. E assim, Não, e a galera sem. fica pensando assim, nossa, o Caio não subiu os 8 mil. Pô, gente, eu quero ver vocês subirem 5.200, 600 ou 200? 5.600. 5.600 do Everest catando latinha do chão ainda, galera. Pois é. Eu quero ver alguém aqui fazer isso. Praticamente fiquei impossível. Eu fiquei pegando resíduo o caminho inteiro para sensibilizar mesmo, para impressionar as pessoas, né? E isso mostra bem no documentário. Eu tô praticamente mostro o rolê inteiro eu baixando para ir pegando resíduo, colocando nas bags que a gente levou, e a cada trecho, né, no final do dia a gente pesava tudo, né? E fez uma pesquisa também para saber que tipo de resíduo que estava sendo descartado lá na região, né? Então teve esse, né, esses dois objetivos de, assim, os próprios Sherpas que estavam com a gente no final vieram me dar parabéns e agradecer, entre aspas, essa lição que eu estava ajudando a passar para eles, falando, bom, a gente que mora aqui na região não está cuidando tanto da nossa casa, e veio um cara do Brasil cruzar o mundo inteiro para vir mostrar para a gente a importância da gente cuidar da nossa região, né? E eles são os principais impactados, porque eles vivem do turismo. Se começa turista para lá e fala, nossa, tá mó lixarado, isso começa a sair na mídia, reduz o volume de turista, consequentemente, menos recurso financeiro para a turma. Então, assim, eles têm que entender que é tudo um equilíbrio para promover um turismo sustentável e saudável, né? Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Exatamente. E é possível. Quanto mais ou menos de resíduo uma pessoa faz subindo o Everest, assim, geralmente? Você tem essa noção? Então, com esse trabalho que a gente fez de fazer né, esse mínimo de impacto ambiental possível, e mais uma vez, como a gente foi até o Base Camp, né, são 10 dias de trekking, né? Então, a gente conseguiu economizar em relação à média mundial mais de 90%. Então, assim, Caramba. economizando mais de 90% de água, geramos 90% menos de resíduo do que se a gente, um exemplo, a gente tem que tomar 3 litros de água por dia. Então, assim, se a gente ficasse comprando as garrafinhas, né, de PET, seriam 6 garrafinhas de 500 ml. Por dia. Então, imagina, cada pessoa, 6 vezes, seriam 60, só uma pessoa. Então, assim, a gente levou camelback, né, aquela mochila com reservatório, ia abastecendo com água na pia mesmo, e colocava, ou tratava com uma luz UV, ou uma cápsulazinha que você joga e ela mata todas as bactérias, vai? Ah, é? Pô, eu nem sabia que dava pra fazer isso com luz UV. Essa é nova. Uma tecnologia super legal. Você compra até no caminho e tal, e vai usando, você fica um minuto Eles fazem isso em mexendo, ela Paris. Eles fazem isso em Paris. esteriliza. Eles fazem isso em Paris, é ozônio e luz UV. Porque Isso. tem água em toda. Lá é de graça. Em qualquer lugar você pode. Tem água com gás, né? Só falta ter vinho. Você chega lá, tem água com gás em qualquer lugar, assim, nas praças, na França, né? E era essa tecnologia que eles falavam. É bem legal. Então, assim, a gente economizou 90% e óbvio, só que de lá para frente, do Base Camp para o cume mesmo do Everest, na verdade, por exemplo, esses cilindros que você usa, eles são reaproveitáveis, né? Então tem que adotar tem que trazer de volta e retornar esses cilindros pro fabricante, pro fornecedor, tal, para que ele faça todo um tratamento, a limpeza dele e tal, para colocar oxigênio de novo e ser reutilizado. Mas né? a galera larga cilindro de oxigênio no caminho? Larga porque ele é pesado, você imagina. Sim. É um super peso para você subir,
E aquele negócio, o cara tá no desespero de chegar no cume e tal, então conforme vai acabando, ele vai jogando e não tá nem aí, né? Então, assim, isso tem que ter multa, né? Tem que ter uma fiscalização maior, tal. Então, assim, ainda tem muita burrada sendo feita lá, mas que tem essa ONG Sagar Matanet, montou agora um centro lá, um museu no meio do caminho, e a ideia é arrecadar fundos para fiscalizar cada vez mais e evitar que esse tipo de problema aconteça, né? E assim, Caio, qual é a possibilidade dessa fiscalização a partir, assim, o Base Camp ainda tá a quantos metros do cume? A Basecamp, esse primeiro tá 5.400 e o cume é 8.848. Entendi. Então, Então nesse restinho de subida, Restinho. nesse restinho de subida aí que tá sobrando, qual é a possibilidade da fiscalização? Como funcionaria essa fiscalização? É possível ter essa fiscalização? Então, primeiro você precisa fazer um balanço disso, né? Então, por exemplo, para você subir o Everest, você tem que contratar uma agência especializada que vai te levar. Então, você tem que fazer aí um balanço de tudo que você está levando e prestar contas, né, para o governo. Isso. Então, assim, declarou tudo que você está levando, você tem que trazer isso aqui de volta. Se você não trouxer, aí é multa. Entendeu? Então isso é um jeito de fiscalizar. Sim. E a própria agência também ser multada também para ela é corresponsável, né? Sim, para incentivar então, que isso aconteça, né? Exatamente. Ah, porra, que legal, cara. Eu nem imaginava, quer dizer, eu nem pensei nessa maneira aí que vocês pensaram, né? Pá, que incrível, cara. E deve ser. E como é que foi essa viagem, essa experiência? Além da parte sustentável e tudo mais. Além do documentário, né, que as câmeras não mostraram. Tá. Cara, foi assim, pra mim foi... de apresentador, eu não vi documentário. Acho que nem todo mundo que tá vendo aqui também deve ter visto. Às vezes viu e não sabia que era você, né? Tá. Você tava de câmera, você era o apresentador, como que era? Eu trabalhei em dupla com a Mariana Brito, né? A Mariana Brito, ela já trabalha com isso, né? Ela é uma influenciadora já há um tempão de lifestyle, né? De saúde, essas coisas. Trabalhou aí 10 anos com a família Schirman, né? Viajou com eles no veleiro, aquelas voltas ao mundo, enfim, ela já era bem conectada com esse tipo de viagem, né? E a gente trabalhou em dupla, né? Ela foi mais apresentando, né, o lifestyle dessa viagem e tal, e eu falando mais da parte sustentável da viagem. Então a gente trabalhou, né, nessa dupla de apresentadores. Levamos um câmera que é o Tarso, Gabriel Tarso, que já trabalha para o canal Off há um tempão. O nosso guia foi o Carlos Santalena, da Grade 6, que o Carlos já subiu 3 vezes, né? Já atingiu o cume do Everest 3 vezes. Caramba. Inclusive, ele está lá agora, né? Passeando, vendo os brothers. Fala aí, galera, que saudade, como você tá? Ele tá indo de novo, ele vai subir o Lhotse, que é outro, né, cume bem alto lá. Foi junto com a Areta, que trabalha com ele, que vai subir o Everest, o Ziller, e eles estão gravando um documentário para o canal Off, que é os 7 cumes, né? Ah, legal. Então isso que é legal, porque eles estão usando o guia que a gente desenvolveu nessa viagem, né? E gravando esse documentário, então assim, vai perpetuando essa onda verde que a gente criou lá atrás. Né? Pô, que massa. Eu convidei o Ziller para participar aqui do podcast, inclusive. Que legal, ele é bem gente boa. Ele me respondeu, mas ele falou, pô, cara, não tem mais agenda, eu tô indo pro Everest e tal, vou subir, mas na volta eu topo. Imagina ele mandando áudio, irmão, foi mal, tô aqui em cima já, não vai dar pra gente. Já tô no cume aqui, agora não vai dar. Foi mal, hein? Legal, fala atento, pouco, vai pra cima dele aí no final dessa viagem, porque ele vai ter mais assunto ainda pra falar, vai ser bem bacana. Com certeza, ele faz umas imagens iradas, né, cara? Quem faz é o Tarso, é o Gabriel Tarso, que é esse cinegrafista que foi com a gente. Eu queria conversar com esse cara também, porque assim, de verdade, eu admiro muito vocês que sobem, que fazem essas coisas, mas o cara que é o câmera é uma admiração maior, porque, velho, não deve ser fácil carregar um monte de equipamento. Não, você não tá só carregando equipamento, você tá se preocupando com a imagem, com a luz, com a fotografia, com o enquadramento que você tá fazendo, porque você não tem outra chance de fazer. Você só tem aquela chance de fazer. E o Tarso é um monstro, né? O cara é feríssima e, assim, tem um ponto, sabe, tem
tem um ponto de vista sobre as coisas, tal. O cara é um artista. Esse cara realmente é feríssimo. E super gente boa e um cara muito competente, né? Show de bola. Tarso também tá convidado, viu? Se você estiver ouvindo Ah, agora. ele vale a pena. É um cara muito legal e tem muito conteúdo, né? Já foi para, enfim, já viajou o mundo inteiro, tal. Tem muito assunto. E é um cara muito legal de conversar. Show de E, bola. Caio, você sentiu medo em algum momento, assim? Não, nessa parte do trekking Que é mais é bem tranquila. tranquilo. É Começa a tipo ficar uma. perigoso mais pra frente. Exatamente, do base camp para cima e que realmente fica mais tensa a história, né? Tem que fazer. Inclusive, eu quero fazer o cume do Everest daqui uns 2 anos. E eu preciso treinar, preciso fazer escalada em gelo, fazer todo, né? Subir algumas montanhas aí para você se preparar para poder ter essa capacidade de realmente ir para o cume do Everest, porque não é para qualquer um, né? Uhum. Deve ter que ter um puta treinamento, né? Não é só Sim, sim. simplesmente, né? Ah, Fazer uma caminhadinha no não, quarteirão que vai resolver. Até foi uma pergunta que exatamente. mandaram. Como foi sua preparação para subir? Cara, a gente ficou. Eu fiquei 8 meses treinando, pedalando, aí alimentação também, melhorei minha alimentação, fiquei sem beber, indo dormir cedo, levando uma vida bem saudável, né, e tranquila, para ir ganhando resistência e tal, né, e fazer bonito lá no Everest, né? E só que aí tem uma coisa que assim que acabou acontecendo com a Mariana, né? A Mari, que é essa minha parceira, ela tem um condicionamento super bom, joga tênis, tal, mas ela sofreu com o mal da montanha lá. Isso até Então te perguntar sobre isso. Qual é isso é o uma mal da loteria, montanha? então. Você passa mal com altitude Ah, e ela não conseguiu chegar no base camp. Então entendi. isso é muito loteria. Você pode ser um Ironman, só que você chega lá na montanha e, meu, e seu organismo, seu tipo, né, de organismo, Não se biotipo, adapta. não se adapta e dá problema e você não consegue, né? Uhum. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Esse é o risco dessa viagem, né? Uhum. Sempre existe, né? Ah, mas o que foi legal também, você perguntou, né? Uma das coisas mais incríveis de lá, do povo de lá, é a religiosidade deles, né? Eles, assim, a religião está acima de tudo. Então, assim, tem templo em tudo quanto é lugar, eles rezam o caminho inteiro. E então, assim, é um povo super feliz e leve, né? Você pode ver assim, o cara você encontra na rua, às vezes, sabe, uma pessoa que super humilde, sabe, com dente, tudo, né, tipo, ruim, com uma roupa super simples. Às vezes o cara mora na rua mesmo, mas você encontra com ele, é um cara leve, ele te olha, namastê, te deseja coisas boas, tal. Então, assim, a energia ela é muito positiva e muito boa, isso é muito legal. Pô, E, que enfim, massa. você acaba entrando nessa onda, uma vibração muito positiva, e no caminho você passa por uns lugares que são pontos de energia muito fortes, né? Que são as montanhas rochosas mais altas do mundo, tem todo um alinhamento dos planetas, essa história toda. Então, assim, é energia positiva o tempo inteiro. Você passa por portais no caminho, né? De energia que os guias falam, ó, se você rezar aqui nesse lugar e pedir coisas, isso potencializa muito mais do que qualquer outro lugar que você esteja, né? Pô, com certeza, cara. Então, putz, eu voltei lá, meu, com outra mentalidade, você volta transformado, é muito legal. Ah, Que cara, massa. deve ser incrível. Só de você estar ali e poder ver o Everest de perto, assim, deve Ah, ser uma sensação indescritível, ah, né? ah. E principalmente porque você demora para ver ele, né? Você fica aí uns 6 dias caminhando até uma hora que você contorna um vale, aí é o dia que você vê o Everest, e aí se tá tudo aberto, nossa, dá uma emoção muito grande. Realmente você Você fica. sente um pequenininho, né? Ah, Porque você olha a imensidão do negócio, deve ah, ser um negócio. não, é maravilhoso, porque assim, só tem montanhas de 3.500 metros para cima, né? De 5, 6, 7 até Caraca. o 8.900 do Everest. Então é um negócio esplendoroso, é incrível. Pô, deve ser fenomenal mesmo.
Deve ser incrível. Até eu tô com vontade de ir agora. Cara, Tipo assim, tem será que ir. eu tô aqui na minha cabeça, será que em 10 anos eu consigo subir o Everest? Acho que se eu Não, não treinar precisa 10 anos, necessariamente consegue. né? subir, mas se você só for que nem pro Base Camp, só de estar ali eu acho que deve ser uma Ah, Ô, Vitor, mas sensação. você vai chegar ali. O Caio tava fazendo o documentário, mas você vai chegar ali nos 5 mil, não vai subir os outros só 3 quilômetros? 3.000, né? 3 mil? é, Não, é 3 mil metros, né? 3 mil metros, Ah, 3 tá. quilômetros, É né? 3 quilômetros, é, tá certo. é outra viagem, né? Por isso que eu falo. Eu fiquei com muito. Como quando no caminho até o Base Camp eu fiz esses cumes, né? O Calapatar, por exemplo, que é um dos mais bonitos que a gente subiu. Quando você faz você sobe o primeiro cume, você fala, nossa, aí você fica todo empolgado, você fala, meu, agora a emoção de você chegar lá em cima, você fala, nossa, agora eu quero subir, quero fazer vários cumes, né? E aí quando você chega no Base Camp, dá essa emoção de falar, meu, eu quero ir pro Everest. Só que é óbvio, é outra viagem, outra preparação e não é Exato. para amadores, né? Eu Uhum. sou amador ainda, então eu quero treinar bastante para um dia conseguir chegar no cume. Com certeza. Ô, Caio, o que eu ia te perguntar também sobre o esquema do canal off do documentário, vocês já foram para filmar o documentário ou vocês, sei lá, montaram um roteiro, filmaram e aí depois enviaram para a galera do off para ver É, se iam vincular, se não iam, é. veicular, desculpa. Na verdade, assim, a gente teve uma reunião com o diretor, né, de conteúdo do canal Off para falar, né, montamos o projeto, né? Uhum. Montamos todas as apresentações, o conteúdo, o roteiro, tudo. Chamamos o Gabriel Tarso, que já era um cinegrafista do canal Off, e um outro Gabriel também que faz a edição, inclusive dos documentários aí da Karina Oliani, né? Então a gente já foi para fazer esse formato. Só que não estava garantido que eles iam veicular, né? Uhum. Então a gente foi meio que na raça, falou, bom, já que a gente vai fazer esse projeto do Everest, vamos gravar um belo do documentário independente aonde será veiculado, né? Óbvio que a gente estava super animado e querendo que fosse parar no canal off. Uhum. E então aí quando a gente voltou, fez a edição toda e mandou para eles, os caras piraram e falaram, não, vamos veicular sim e no Dia Mundial do Meio Ambiente. Que E foda. então foi legal porque foi isso. Como eu fui ter a reunião com esse diretor, eu comecei a falar com ele, falou, vamos, a gente quer ajudar a trazer esse conteúdo de sustentabilidade para o canal. O canal era muito só lifestyle, menina bonita surfando, essas coisas e tal, mas não tinha muito conteúdo de sustentabilidade, né? Uhum. Então a gente começou a pegá-los. Eles estavam pensando nessa transformação. Uhum. E com certeza a gente ajudou a dar esse pontapé inicial. Tanto é que eles fizeram, foi a primeira vinheta que eles fizeram falando sobre os impactos do planeta, né, a conscientização que precisava ter das pessoas e tudo mais. E usaram várias imagens do nosso documentário para essa vinheta. Uhum. E foi legal porque assim, o nosso documentário foi ao ar, acho que se não me engano, 8 da noite, no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente. E eles colocaram essa vinheta antes do nosso programa. Então eles fizeram a vinheta, então assim, foi realmente uma virada de chave do canal com essa vinheta e na sequência já veio o nosso documentário. Então assim, foi uma emoção muito grande e de saber que a gente fez parte, né, de ajudar a virar essa chavinha e agora outros documentários sobre meio ambiente estão sendo veiculados no canal off, né? Então a Pô, gente que ajudou a foda. dar um pontapé inicial legal nessa história aí. É incrível, velho. Puta, o canal off é demais, né? Eu gosto pra Ah, caralho. é Eu sou bem suspeito pra bacana. falar. Ah, Eu queria ser um daqueles que tá viajando de motorhome e filmando a vida por aí. pois é, meu. Então, monta o projeto e apresenta pra turma. Quem sabe não dá certo. Então, né? Quando eu tiver coragem de fazer isso, eu com certeza vou montar um roteiro e vou apresentar. Boa, faz bem, faz bem. Vai pra cima. É Ô, isso. Kai, quais são os próximos passos aí? Netflix, Amazon Prime? Que a gente pode esperar aí de você nas telas ou fora delas, né? Que também é importante, né? Não é só da fama que se faz o homem, né? Também tem muito trabalho, né? Exatamente. Assim, a gente inscreveu esse documentário em vários prêmios internacionais, né? A gente concorreu a vários aí e tal.
A gente está conversando agora sim com o Netflix, com o Amazon Prime e tudo mais, para continuar veiculando. E já estamos desenvolvendo outros roteiros, né, para um roteiro nacional, em parques nacionais, roteiro em vulcões, enfim, estamos desenvolvendo já, como eu trabalho muito com sustentabilidade no meu dia a dia, e agora o nosso foco grande é promover o ecoturismo e o turismo sustentável. Então a gente tem muito conteúdo bacana, né, para fazer. Então, por exemplo, ano passado a gente fez o Rally dos Sertões, eu criei a plataforma de sustentabilidade o ano passado do Rally. Esse ano a gente está fazendo para outros rallies, estamos fazendo projetos para parques nacionais, para municípios, a gente atua em Fernando de Noronha, em Paraty, enfim. Então a gente tem um leque aí bem grande e estamos desenvolvendo, em cima dessas ações sustentáveis que a gente faz, a gente está desenvolvendo roteiros para criar novos documentários e quem sabe tá aí de novo no off e outros canais bacanas também. Pô, que irado. Muito boa sorte aí pra você nessa jornada. Valeu, obrigado. E eu queria fazer mais uma das últimas perguntas. Qual que é o seu sonho, assim, de próximo lugar que você gostaria de visitar? Tipo assim, João, cara, para não só o João, mas os ouvintes, né? Putz, eu tenho um sonho de, sei lá, ir no Monte Fuji, dentro da boca do vulcão, lá e filmar o negócio. Qual que é o seu sonho agora de ir num lugar e fazer um documentário, ou mesmo viajar, né? Nem só necessariamente um documentário. Certo. Na verdade, assim, eu sempre que eu faço uma viagem, eu já vou com foco de levar alguma contribuição de sustentabilidade, assim, eu nunca vou só a turismo e eu sempre vou com essa visão. Você tem o seu propósito, eu acho que isso é muito bonito, cara, porque assim, você vai para um propósito mesmo maior, né? Exatamente. Até, né, a minha ex-mulher reclamava porque, assim, quando a gente traçava alguma viagem de férias... Você ia correr catando lixo do chão, mano, essa? Tomar no cu tudo sujo. Basicamente, criava uma viagem, bom, vamos pra Fernando de Noronha, vamos. Aí eu cheguei em Fernando de Noronha e falei, eu quero trabalhar aqui em Fernando de Noronha. Aí já ia entender quem eram as pessoas, tipo, administrador, sabe, político que tava lá e tal, para me conectar com essas pessoas e aí levar o meu projeto para lá, né? E foi o que aconteceu. Noronha, eu fiz uma viagem com essa minha ex-mulher e 6 meses depois eu estava implementando o meu projeto lá em Fernando de Noronha, né? Então, sempre que eu faço uma viagem, eu já quero ajudar a transformar a região. Eu quero muito ir para o cume do Everest, né? Para mim, acho que é um top aí que eu quero fazer. Mas quero viajar e implementar meus projetos na Amazônia, Pantanal, enfim, quero fortalecer bastante o meu trabalho aqui no Brasil, que precisa muito, né? Então, se precisa, hein? Para os parques nacionais, a gente está conversando agora com um aí, estamos já em negociações avançadas para ajudar a implementar um projeto em um dos parques nacionais, em breve a gente vai falar. Então, enfim, eu quero viajar o Brasil e o mundo e levar meu conhecimento e ajudar a deixar legados ambientais nessas regiões que passar. É isso aí, que foda, cara. E se precisar da nossa ajuda para disseminar essa ideia e trazer pessoas que falem sobre isso também, cara, pode contar com a gente também. Pô, bacana, meu. Porque é uma coisa muito nobre que você tá fazendo e eu acho que todo mundo deveria se conscientizar para chegar nesse lugar que você chega, assim, de estar num lugar que você vai viajar e de repente querer mudar a cena da sustentabilidade daquele lugar, né? Exatamente, a ideia é essa, ajudar a ir transformando positivamente. 2 aninhos, eu tô disponível para te ajudar aí, eu posso também ser o cara ali que faz sustentabilidade, mas 2 aninhos eu preciso de uma preparação, que eu tô um pouco acima do peso, entendeu? Eu trabalho muito sentado, mas eu acho que uns 2 anos eu consigo. Bora, vambora. Então, assim, tô disponível aí também. Contratação de... Como chama? É o figurante, eu sou o figurante que passa atrás, assim, sabe? Boa, quanto mais gente, melhor, vambora. Ô, Caio, você tem algum recado? A gente tá finalizando aqui nosso episódio. Queria agradecer imensamente o seu tempo, a sua presença. A gente já tentou
O pessoal não sabe todo mundo vê episódio, mas vê os perrengues que a gente passa, né? Né? Então, é que nem você, né, Caio? Todo mundo vê o documentário ali no Maravilhoso, mas ninguém vê os perrengues, né? Exatamente. E a gente teve um probleminhas no nosso última gravação, agora a gente trouxe aqui o Caio, conseguiu remarcar com ele, né? E eu queria, se você tem algum recado para deixar para o pessoal, alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo? Legal. Primeiro, agradecer vocês a oportunidade, né, de estar falando aí no programa de vocês. É bem importante, quanto mais disseminar, né, essas informações, melhor. E a mensagem que eu passo é isso, é que assim, qualquer coisa que você vai fazer, tanto no seu dia a dia ou na viagem e tudo mais, você realmente fazer esse planejamento, se preocupar e não deixar um impacto negativo, né, em qualquer viagem no seu dia a dia. Então, assim, informação tem de monte aí nas redes e tudo mais, conteúdo não falta. Então, o que falta realmente é as pessoas assumirem um comportamento melhor, né? E ajudar a transformar as regiões que a gente vai, porque hoje em dia, qualquer lugar que você vai viajar ou na sua cidade, você sai na rua, você já vê lixo no chão. Então, assim, o impacto está em todo lugar. Então, assim, vamos nos mobilizar para ajudar a consertar, né, todo o erro que já foi feito e daqui para frente a gente colocar essa meta, né, esse desafio de fazer com que todas as suas atitudes sejam impacto zero. E aí tem esse grande exemplo para quem quiser. A gente desenvolveu esse guia de comportamento responsável, que ele tem dicas de tudo, de resíduo, de água, de energia, tal, que a gente fez para a região do Everest, mas são dicas que você pode adotar no seu dia a dia em qualquer lugar que você tiver. Então é isso, vamos... E Caio, como é que, antes de você, desculpa te cortar até, mas como é que as pessoas acessam esse seu guia que você fez? Eu vou no nosso Instagram, né, o @mídia sustentável, ele tá lá na bio. Então você pode clicar lá e a gente pode disponibilizar também o link para vocês, se vocês quiserem, né, disponibilizar no canal de vocês também. Legal, dá para fazer. Com certeza. Mas no Instagram da Mídia Sustentável ele tá ali, o download é gratuito e a gente fez português e inglês. Então, maravilha. Usem à vontade, é um legado ambiental que a gente disponibilizou gratuitamente para que todas as pessoas usem e ajudem a cuidar melhor do meio ambiente. Exatamente, é isso que eu ia falar, usem e abusem. É Exatamente. isso, galera, em vez de pensar só na cervejinha que você vai tomar na praia ou só na lulinha dorê que você vai comer, pensa em levar um saquinho para levar seu lixo embora. Exatamente. Pensa... Não seja um lixo, jogue seu lixo. Exato. Divirta-se sem impactar o meio ambiente e, consequentemente, a sua própria qualidade de vida. Exatamente. É isso aí, Caio, muito obrigado, viu? De coração aí, muito obrigado. Obrigado vocês pela oportunidade, parabéns aí pelo trabalho e que ele tome um corpo também cada vez maior aí. Obrigado, gente. Assim esperamos, né? Com certeza. Estamos trabalhando para isso. Canal Off, então, presta atenção na gente. É isso aí. Canal Off, Rede Globo, Bandeirantes, todo mundo. Amazon Prime, pode ir. Comprar, já tô fazendo aqui. Muito bem. É isso aí. Abração. Sucesso para vocês também, cara. Tchau. Valeu, grande abraço. Valeu. Falou.